Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por mais uma noite, por mais um tempo de ministração da Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra chega até os nossos corações e que ela possa encontrar uma morada, um lugar para a transformação das nossas vidas, da nossa mente e do nosso coração. Eu quero me submeter à Tua vontade, Pai. Pedimos agora que o Senhor possa restaurar o nosso coração, restaurar a nossa casa e a nossa família. Encha cada vida agora com o Teu Espírito Santo. Derrama da Tua graça, derrama do Teu amor, e que essa noite seja uma noite de salvação, de restauração e de manifestação do Teu poder nas nossas casas e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. E o tema que eu coloquei é restaurando o coração endurecido. E eu quero continuar falando um pouquinho o que a Bíblia fala sobre coração. O coração, você sabe que é um dos órgãos vitais que nós temos, né? Se o nosso coração para tudo. Então, o nosso coração é um órgão vital para a nossa vida. Mas a Bíblia faz várias alusões ao coração, várias mensagens ao coração. A Bíblia faz várias citações de coração, dizendo de coisas que nós às vezes guardamos dentro do nosso coração, sentimentos, tristezas, raivas, amarguras, que vão fazendo mal para nós durante a nossa caminhada, que trazem disfunção na nossa vida, que estão muitas vezes dentro dos nossos corações, que nascem nos nossos corações. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero começar com o texto de Êxodo, capítulo 3, 19, diz assim a palavra do Senhor: Eu sei que o rei do Egito não nos deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. E essa mão poderosa de quem que é? A mão poderosa de Deus sobre o Egito. O que está acontecendo aqui, o Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1, Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e ele agora vê a sarça queimando, e ele se aproxima, e Deus fala com ele através daquela sarça que se queima, mas não se queima. Está queimando, mas nunca acaba aquela sarça. E Moisés chega perto e Deus fala: olha, tira as sandálias dos teus pés, Moisés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E Deus vai falar com ele, vai estabelecer esse diálogo, vai dizer: olha, eu tenho escutado o clamor, eu tenho escutado a aflição dos filhos de Israel, do meu povo, do meu primogênito, e eu desci para libertá-los agora das mãos de Faraó. E a boa notícia é essa, e a outra boa notícia, Moisés, é que você vai ser o homem que vai conduzir esse povo, você que vai ser aquele agente que vai arrancar esse povo de lá através da minha mão e do meu braço forte. Mas Deus já começa falando: eu sei que o rei do Egito não os deixará sair. Deus ele já comunica para Moisés, aqui para começo de conversa, ele já está dizendo para Moisés: olha, eu vou arrancar o povo de Israel dessa escravidão, com mais de 400 anos escravos aí no Egito, eu vou arrancar eles, Moisés. Mas o rei do Egito não vai deixar barato. Ele não vai querer permitir que o povo saia. Mas eu, com a minha mão forte, com o meu braço forte, eu vou arrancar esse povo, e você vai ser essa pessoa que vai conduzir esse povo durante essa jornada, Moisés. E o Deuteronômio 26:8 diz assim: por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Olha o que o texto está dizendo. Com mão poderosa e um braço forte, Deus tirou. Aqui Deus já tirou eles do Egito. Nós fomos do Êxodo capítulo 3, nós já fomos para Deuteronômio 26, aonde Deus já tinha tirado o povo daquela escravidão, e eles estão reconhecendo que Deus fez isso com sinais e maravilhas. Então vem as 10 pragas, você sabe o que vai acontecer, e Faraó vai endurecendo o coração, e alguns textos, algumas passagens, Deus endurece o coração de Faraó para que ele não libertasse o povo de Israel. Isso trouxe ruína para o Egito, trouxe dor, trouxe sofrimento, através de sinais e maravilhas. E eu abro um parênteses aqui: a ação de Deus para o livramento do povo. Deus mostra a ação do poder dele, da grandeza dele, da soberania dele. Mas interessante que o texto está dizendo que Deus faz sinais e maravilhas para o povo de Israel, mas sinais e maravilhas para o povo do Egito que não foram algo agradável, algo que destruiu o Egito. Então, para um foi uma bênção. Para Israel, que Deus falou para Faraó: deixai meu povo ir. Faraó não queria deixar Israel sair, porque eles eram escravos lá, eles faziam os trabalhos forçados no Egito, o povo de Israel. Então, para aquele povo do Egito, não foi
os sinais e as maravilhas que vieram sobre eles vieram para trazer destruição, mas para o povo de Israel trouxe a bênção da liberdade. Então você precisa entender que quando o homem se opõe a Deus, ele vai trazer sobre a vida dele o que? Dor e sofrimento. Foi isso que Faraó faz. Faraó se opõe a Deus e ele trouxe sobre a nação um jugo de juízo sobre a nação do Egito. Não foi só sobre a casa dele. A perda do primogênito, do sucessor dele que assumiria o reinado no Egito, foi a última das pragas, mas ele veio com a dureza do coração dele e ele foi até as últimas consequências. Eu quero te dizer que não é bom quando nós queremos ir até as últimas consequências contra Deus. Nós vamos sofrer, nós vamos nos machucar. Voltando para Êxodo 3:20, por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que eu realizarei no meio deles. Depois disso ele os deixará sair. Novamente aqui está falando o quê? Da mão do Senhor e das maravilhas que Deus está o quê? Falando com Moisés. Ó Moisés, o que vai acontecer é isso. O rei do Egito no 19 não vai deixar vocês sair. Faraó não vai deixar vocês sair de graça, barato. Não. Mas eu vou estender a minha mão sobre o Egito, Moisés. E eu vou ferir o Egito e eu vou trazer maravilhas que eu vou realizar no meio deles para eles entenderem que existe um Deus que é muito maior que o Faraó. Porque lembre-se que Faraó, nesse tempo, ele se considerava Deus. E ele queria ser adorado como um Deus, como alguém superior, como alguém com um braço forte. E agora Deus precisa destronar o coração dessa nação, precisa quebrar o coração dessa nação, para que essa nação veja que existe um Deus que é muito maior do que Faraó. Que um Deus que desce para libertar um povo que está oprimido, um povo que está ali subjugado durante muitos e muitos anos. 4 séculos vivendo sobre aquele jugo de escravidão. Então as maravilhas de Deus para o seu povo, maravilhas de Deus para o povo de Israel. Mas um coração endurecido pode destruir uma nação, é isso que ele está dizendo. Mas ele deixará vocês sair depois que ele vivenciar, depois que ele experimentar, depois que ele ver as maravilhas que eu vou fazer no meio do meu povo. Só assim Faraó vai libertar e vai liberar o povo. Quantas vezes o nosso coração está endurecido? Quantas vezes Deus diz para nós estamos vendo as maravilhas de Deus e mesmo assim continuamos com o nosso coração endurecido. Faraó é um típico caso. Ele vê Deus fazendo, então tem a praga das rãs, das moscas, dos piolhos, do granizo. O rio se transforma em sangue, isso os mágicos deles também fazem. E ele vai vendo as pragas e ele vai endurecendo o coração e Deus vai endurecendo o coração e outras vezes ele endurece o próprio coração. E ele não vê e não consegue contemplar o poder de Deus e ele continua, não vou deixar sair, não vou deixar, até ele ver toda a ruína do seu reino realmente acontecendo. E eu quero falar aqui de pelo menos 10 sintomas para você nessa noite de um coração endurecido. Separei alguns sintomas de um coração endurecido. O que acontece com esse coração quando ele está endurecido na presença de Deus? O primeiro é, despreza o quê? As advertências. Um coração endurecido, ele vai desprezar as advertências que Deus vai dando. Deus vai sinalizando coisas. Deus vai mostrando através dos milagres, através dos sinais, através das pragas que ele vai lançando sobre o Egito. Ele vai dando advertências para Faraó, mas um coração endurecido, ele não percebe as advertências. Ele não consegue ver a sinalização do que está acontecendo. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram, assim diz o Senhor. O Faraó respondeu, quem é o Senhor? Olha como é que o Faraó começa. Moisés recebe as instruções de Deus no capítulo 3, conversa com o povo no 3 e no 4, e agora ele chega no Êxodo capítulo 5, diante de Faraó, para trazer aquilo que Deus falou para ele, que ele falou para Arão, e Arão vai levar agora junto com Moisés diante de Faraó. E olha o que o Faraó responde para Moisés e para Arão, quem é o Senhor? Para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair. Quem é esse Deus que vocês estão falando? Como assim vocês vêm aqui, se apresentam no meu palácio, dizendo que vocês precisam ir para adorar, uma caminhada de 3 dias no deserto, para adorar o Deus de vocês? Que Deus é esse? Vocês estão aqui há 400 anos. Vocês estão vivendo aqui debaixo da terra do Egito, na cidade de Gósen, ali onde se estabeleceu Jacó. Vocês estão vivendo aqui, que história é essa? Quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus, é isso que o Faraó está dizendo. Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair.
ele é bem taxativo. Um coração endurecido, ele não ouve a argumentação do outro. Ele simplesmente, eu não conheço o Deus de Israel, eu não conheço o Deus de Moisés, eu não conheço esse Deus e eu não vou deixar vocês sair. Então a pessoa, quando está com o coração endurecido, ela despreza as advertências e os sinais que vão sendo dados. Os sinais vão acontecendo dentro de casa. Os sinais vão acontecendo na vida, no trabalho, na empresa, e ele não percebe, porque o coração dele está endurecido. Ele não consegue fazer a leitura dos sinais e das advertências que Deus vai dando. Então esse é o primeiro sintoma de um coração endurecido. O segundo sintoma que eu vejo, não escuta a voz de ninguém. Um coração endurecido, ele não escuta a voz de ninguém, mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir. Deus está falando aqui com Ezequiel, pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Olha só, aquilo que estava acontecendo lá em Êxodo com o povo do egípcio, com um coração endurecido, uma nação obstinada, no caso de Faraó, agora aqui em Ezequiel, Deus está falando também, pessoas que não sabem escutar. Já viu aquela pessoa que não sabe escutar? Pessoa que não para te escutar, você está falando, é como se você estivesse falando com uma pedra, é como se você estivesse falando com um muro, é como se você estivesse conversando sozinho. A pessoa que não escuta, ela não ouve ninguém, ela não ouve conselho dos mais sábios, ela não ouve os conselhos daquelas pessoas, dos anciãos que têm os seus cabelos já brancos, ela não ouve conselho de ninguém, porque ela acha que sabe tudo. É a pessoa que não escuta ninguém, é a pessoa que sabe tudo. Você vai conversar com ela, ela é o sabichão, ela sabe de todos os assuntos, de todas as coisas, ela não escuta, ela não presta atenção, não recebe nem conselhos. É a pessoa que não consegue receber um conselho, porque ela sabe tudo. Tudo que você vai falar para ela não é bem assim. Pastor, não é dessa forma. Pai, não é assim. Mãe, você é quadrado, vocês já estão ultrapassados, nós vivemos um novo tempo. É a pessoa, então, que não escuta a voz de ninguém. Faraó não escutou a voz de ninguém, ele não escuta nem a voz dos seus sábios, que o ajudavam a governar o Egito. Ele não ouve também a voz de Deus, ele não ouve a voz de Moisés, ele não ouve a voz de ninguém. É a pessoa que realmente não deseja escutar ninguém. Então é o segundo sintoma de um coração endurecido, é quem não escuta a voz de ninguém. Pessoas que não escutam, pessoas não querem escutar. Mas o terceiro sintoma que eu vejo, ele permanece o quê? Inflexível, mesmo no sofrimento. É a pessoa que mesmo sofrendo, ela fica ali numa dureza, ela fica ali, você sabe que ela está sofrendo, você sabe que tudo está arruinado ao redor dela, que ela está destruída, e ela não dá o braço a torcer, ela não pede perdão, ela não reconhece o seu erro, ela não reconhece a sua falha. Faraó não reconhece que errou em nenhum momento. Ele diz, eu vou me arrepender. Ele diz assim, então Moisés, eu quero pede perdão para Deus e ora por mim, mas é um remorso, porque ele não se arrepende dos seus atos, porque logo depois ele diz, não vou deixar o povo ir. Então a pessoa que é inflexível, mesmo diante do sofrimento, Ezequiel 3,8, mas eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Olha o que o texto está dizendo, coração que vive em rebelião, um coração inflexível, mesmo no meio do sofrimento, que não se dobra, que não se humilha, que não tem flexibilidade, que não consegue reconhecer, é um coração que vive em rebelião, porque é um coração que sofre, não se dobra mesmo diante do sofrimento, mesmo diante do caos, mesmo diante da dor, mesmo diante de uma humilhação muito grande. É uma pessoa que está ali no seu orgulho, ela não se dobra, ela fica com o nariz em pé, e ela diz não, não e não. Faraó está dizendo para Moisés, não vou deixar o povo ir. E Deus endurece o coração de Faraó, e quanto mais ele nega, mais duro o seu coração vai ficando. Eu espero que você não seja uma pessoa como Faraó, uma pessoa de um coração endurecido, uma pessoa de um coração que fica inflexível, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dor, mesmo diante da angústia, da aflição, continua com um coração endurecido, um coração que não se dobra, um coração que não se rende, um coração que não reconhece a soberania de Deus e principalmente não reconhece os seus erros, não reconhece os seus equívocos, as suas falhas. Qual é a dignidade de um ser humano? É reconhecer que falhou. Olha, eu errei com você, eu falhei, me perdoa, vamos recomeçar, vamos começar de novo, vamos pegar uma borracha, vamos apagar esse fato da nossa história.
isso que aconteceu, essa ignorância, essa violência minha, não. Ele não reconhece, porque ele é orgulhoso, porque ele se sente superior aos outros, então ele continua com o coração cada vez mais endurecido diante daquela verdade. Então isso é mais um sintoma de um coração endurecido. O terceiro sintoma, ele permanece inflexível, mesmo no sofrimento. É um coração, em quarto lugar, um coração insolente. É um coração insolente, é um coração realmente desrespeitoso. É um coração desrespeitoso, ele desrespeita Deus, ele desrespeita os sinais que Deus está fazendo, ele desrespeita a palavra de Deus, ele desrespeita o profeta que Deus levantou para trazer aquela mensagem. É um coração totalmente desrespeitoso, é um coração insolente. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. E o coração de Faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Deus já tinha dito para Moisés e Arão, ele não vai dar ouvidos para vocês. O coração dele é endurecido, o coração dele é desrespeitoso, é um coração insolente, é insensível, impiedoso. É um coração insensível, é um coração impiedoso diante do sofrimento, diante da circunstância. Ele, muitas vezes, com o sofrimento dele, ele continua insolente, desrespeitoso, mas também diante do sofrimento do outro, ele é mais desrespeitoso ainda. Ele não sente a dor e não tem nenhuma vontade de sentir a dor do outro, pelo contrário, ele fica desrespeitoso. Quantas vezes nós temos um coração desrespeitoso? Desrespeitamos as pessoas e desrespeitamos até mesmo Deus. Que você não seja achado nessa noite com um coração desrespeitoso diante de Deus, um coração insolente diante de Deus, um coração endurecido por tantas circunstâncias que você já enfrentou, problemas que se levantaram contra você. O rei do Egito, ele é um coração insolente diante de Deus. Quem é esse Deus? Quem você pensa que é? Moisés, você foi criado aqui como filho. E agora você se levanta contra a nação do Egito, e agora você vem defender esses hebreus, você vem defender o povo de Israel, Moisés. É um coração insolente, é um coração desrespeitoso, é um coração orgulhoso. Diante dos fatos, diante disso. Mas o quinto também, culpa as pessoas por suas derrotas. Um coração que realmente é um sintoma de um coração endurecido, ele nunca vai aceitar a sua responsabilidade, ele nunca vai chamar e reconhecer principalmente os seus erros. Ele sempre vai culpar o quê? As outras pessoas, mas a culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é da empresa, a culpa é do banco, porque eu estou aqui agora, eu vou lá e assumo uma prestação de R$2.000 num carro e eu digo que a culpa é do banco, a culpa é do banco mesmo que deu esse crédito alto para mim. A culpa é tua que fez isso, a culpa é do outro, a culpa é do vizinho aqui do 402, ele é mal educado, ele é grosso, pastor. A culpa sempre é do outro, a responsabilidade nunca é minha. Então ele vai culpar as pessoas por suas derrotas. Disse o faraó a Moisés, saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que eu vir a minha face, você morrerá. Além de tudo, ele traz uma ameaça aqui agora para Moisés. Aqui já está praticamente, as pragas já aconteceram, e agora ele está diante ali de um ato derradeiro, diante de Moisés e diante da presença de Deus, e ele mesmo assim continua com um coração duro, ele não reconhece em nenhum momento o seu erro, a sua falha, a sua nação já está arruinada, o Egito já está devastado, já vieram gafanhotos, já veio a pedra de granizo, está destruído, e ele não reconhece a sua falha, ele não reconhece a sua culpa, ele é um faraó, quase um Adão, que não reconhece a sua culpa. Uma ira violenta contra Moisés, saia da minha presença, nunca mais volte a aparecer, porque se você aparecer, você vai morrer, eu vou mandar te matar. Não reconhece o que é a sua condição. Um homem que anda com o coração endurecido, um homem, uma mulher, ele não reconhece a sua condição. Qual é a condição? A condição desesperadora que esse homem vivia, que essa nação estava vivendo. Ele não reconhece, ele não consegue ver, está todo mundo ao redor falando, está todo mundo chamando a atenção. Olha, a igreja precisa mudar, pastor, a igreja está morrendo. Não, eu sou o pastor da igreja, eu sei todas as coisas, sou eu que mando aqui, e a igreja está indo, está definhando, e o pastor não consegue ouvir as vozes que estão das pessoas ao redor dele, e ele não se cerca com as pessoas, com pessoas sábias, e ele vai ficando sozinho.
É o casamento que não funciona porque o marido não escuta a esposa. É o casamento que não funciona porque a esposa não consegue ver a condição como a família está vivendo. Ela gasta mais do que eles arrecadam, mais do que eles têm de renda. E o marido está sinalizando e ele ali traz uma crise dentro de casa. Ele não reconhece a sua condição. O faraó não reconhece a sua condição de pecador e de destruição que ele trouxe para a sua casa, que ele trouxe para a sua família e está trazendo sobre a sua casa. Porque ele vai perder o seu filho, ele vai perder o seu primogênito. Esse é o quinto sintoma de um coração endurecido. O sexto sintoma, não reconhece sua responsabilidade. Então ele culpa as suas derrotas, ele culpa as outras pessoas e ele não vai reconhecer o que é a sua responsabilidade. Olha só o que os conselheiros de Faraó dizem para ele. Os conselheiros do Faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, Deus dele. Não percebes que o Egito está arruinado? Olha só o que os conselheiros de Faraó falam com Faraó. Olha, deixa esse homem ir. Até quando esse homem será uma ameaça para nós, Faraó? Você não está entendendo. Olha o que está acontecendo, Faraó. Saia do palácio, Faraó. Vá caminhar agora aqui pelas ruas da cidade. Você vai ver a destruição. Você vai ver a fome. Você vai ver tudo o que está acontecendo aqui diante dos teus olhos. E você não sai de dentro do teu palácio. Você não vê o que está acontecendo. Deixa esses homens ir prestar culto ao seu Deus. Não percebes que o Egito está arruinado? Você não percebe, Faraó, que o Egito está arruinado? É um homem que não reconhece a sua responsabilidade. A ira de Faraó cegou o seu entendimento. Faraó estava tão irado contra Moisés, tão irado contra Arão, contra o povo de Israel, que depois do capítulo 3, no 4, no 5, quando Moisés conversa com ele da primeira vez, ele manda agora cortar para o povo não terem mais fornecido a palha para fazer os tijolos, mas o povo ia ter que ir atrás da palha, ia ter que buscar a palha, trazer e fazer os tijolos, e com agravante. A produção precisava ser mantida, eles não iam diminuir a carga de produção, mas agora aumentou o trabalho, porque além de tudo eles ainda têm que buscar a palha. Então a ira de Faraó cegou o seu entendimento. Quantas pessoas estão andando cegas espiritualmente, pessoas que não enxergam o que está acontecendo? Como o pastor Lobo mesmo fala, ela enxerga o sobrenatural, eu vejo anjo, eu vejo demônio, eu vejo tudo, mas não enxerga o natural que está acontecendo. A sua casa está destruída, a sua casa está arruinada. É isso que ele está dizendo, não percebes que o Egito está arruinado? Pessoas que não percebem que a sua casa cedeu, que a sua casa está arruinada, mas elas querem ver e olham o sobrenatural acontecendo na vida dos outros, na igreja, no trabalho, mas não veem o natural que está acontecendo dentro da sua casa. Aonde a disfunção, aonde um lar tóxico, envenenado, que ela está criando dentro da casa dela, ela não consegue ver. São pessoas que não reconhecem a sua responsabilidade. Em sétimo lugar, não, ainda não é o sétimo, não. Agora é o texto de 2 Coríntios 4:4. O Deus desta era, o Deus desse século, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então eles não conseguem enxergar o que é a destruição do seu povo. O Egito estava arruinado e o rei não consegue perceber. O Deus desse século, o que Satanás faz? Satanás, ele cega o entendimento das pessoas, para que as pessoas não vejam nem o poder de Deus, nem a manifestação da glória de Deus, e pior, elas não enxergam como elas estão vivendo. A pessoa mais difícil de você ajudar é a pessoa que ela não reconhece o estado em qual ela se encontra. Ela encontra-se já num estado de morte espiritual, já está fedendo espiritualmente falando, e ela não reconhece isso, ela não reconhece o estado que ela está vivendo. A pessoa está vivendo dentro de um adultério, você fala, isso vai te levar para o inferno, porque a Bíblia vai dizer em Coríntios que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. E você fala para a pessoa e ela diz, pastor, não é assim, não é desse jeito. Ela não consegue ver, porque o Deus desse século cegou o entendimento. Satanás, ele cega o entendimento das pessoas. Satanás, ele cega o entendimento das pessoas, para que as pessoas não vejam. E a gente às vezes está de fora, e a gente está vendo a situação, e a gente vê que a pessoa está indo e vai bater, e vai se machucar, vai colidir, vai se ferir. E o interessante é que a gente fala, lembra do primeiro lá, as advertências, você fala para a pessoa, mas ela não consegue entender, ela não consegue compreender. Parece que você está falando uma outra língua com aquela pessoa, uma língua estranha, ela não consegue perceber o mal que ela está trazendo para a vida dela está destruída, ela e a sua casa, arruinada,
e ela não consegue perceber porque ela está vivendo uma cegueira espiritual. Ela está com 2 tampões nos olhos e ela não enxerga nada. Ela não enxerga o natural, ela não enxerga o espiritual, ela não enxerga nada. São pessoas que estão vivendo uma cegueira realmente espiritual e até mesmo física, porque ela não consegue enxergar o que está acontecendo. O caminho que ela está trilhando, um caminho de sofrimento e de morte. Agora sim, o 7º, sintomas então de um coração endurecido, está sempre em rebelião. Um coração endurecido é um coração que está sempre em rebelião contra as pessoas, contra Deus, contra a sociedade, contra o trabalho, contra tudo e contra todos. É um coração que está sempre em rebelião. Ele não encontra paz. Um coração em rebelião, ele não encontra descanso, ele não encontra paz, porque ele se revolta contra tudo e contra todos. Olha o que diz o texto de Hebreus. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Hebreus 3,15, o rebelde sempre vai se opor, ele sempre se opõe à autoridade de Deus. Aliás, não só à autoridade de Deus, o rebelde ele sempre vai se opor a qualquer autoridade. A pessoa que é rebelde, ela se opõe à autoridade do cônjuge. A mulher rebelde, ela se opõe à autoridade do marido. O filho rebelde, ele se opõe à autoridade dos pais. A ovelha rebelde, ela se opõe à autoridade do pastor na igreja. A pessoa rebelde, ela se opõe à autoridade do chefe na empresa. O chefe diz, faz isso, fulano. O chefe vira as costas, ele faz ao contrário. O pastor diz, não vai por esse caminho. O pastor vira as costas, ele faz o contrário. A esposa diz, não compra esse carro. A esposa vira as costas, ele vai lá e compra o carro. O marido diz, não vai nesse lugar, ele vira as costas e a esposa vai. Então o rebelde, ele sempre se opõe à autoridade. Ele está sempre contra a autoridade. Toda manifestação de autoridade, toda pessoa que exerce autoridade, ele vai enfrentar porque ele é um rebelde. Ele não se sujeita à autoridade, ele não se submete à autoridade. E ele quebra o princípio da palavra, que está lá em Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Sujeitar a autoridade de Deus, obedecer à autoridade de Deus. O coração rebelde, ele não vai se sujeitar à autoridade nem de Deus, nem das pessoas, nem à autoridade de um policial militar, de ninguém. O rebelde, ele se opõe a todas as autoridades, ele está sempre em crise, ele está sempre discutindo, ele está sempre argumentando, ele está sempre com o coração dele em rebeldia. Sempre está procurando o descanso que ele nunca encontra, porque o coração rebelde não vai encontrar descanso, o coração rebelde não vai encontrar paz. Que você não tenha nenhum coração rebelde, que o teu coração não seja rebelde, porque senão você está buscando paz, você está buscando alívio e você não vai encontrar. Faraó não encontrou alívio em nada, porque o coração dele era um coração que estava em rebelião contra Deus, contra Moisés e contra o povo de Israel. E ele não encontrou paz, ele não encontrou descanso, ele encontrou destruição e uma vida arruinada. Então pare de ter um coração em rebelião. 7º lugar, sempre está em rebelião. Em 7º ainda, sempre obstinado em seus desejos e paixões. Na verdade é o 8º, tá? Sintomas de um coração endurecido, sempre obstinado em seus desejos e paixões. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o Senhor soberano. Deseja ser o centro das atenções. Não permite que outras pessoas se destaquem. Não, continua com o coração rebelde mesmo. Deseja ser o centro das atenções. A pessoa rebelde, um coração rebelde, ele sempre quer ser a atenção. Ele sempre se sente o quê? Ameaçado quando chega alguém, quando chega um novo funcionário na empresa, quando alguém é promovido, quando chega alguém, um vizinho, quando chega alguém, uma família nova na igreja. O coração que é um coração obstinado e rebelde, muitas vezes ele fica assim, porque ele deseja ser o centro das atenções, ele quer todas as atenções para ele. Não pode compartilhar com ninguém, porque senão aciona um sentimento de rejeição no coração dele. Não permite que outras pessoas se destaquem. É aquela pessoa que tenta oprimir os outros, que vê alguém crescendo do lado dele e diz, eu tenho que passar uma perna nesse aí, eu tenho que passar a rasteira. Olha esse pastor se destacando aqui no outro ministério. Nossa, e agora o que eu vou fazer? Meu irmão, pare com isso, isso é um coração rebelde. Nós estamos aqui para promover as outras pessoas, nós precisamos promover a nossa família, precisamos promover o nosso cônjuge, precisamos promover os nossos filhos, precisamos promover os pastores que andam conosco, precisamos promover as ovelhas que caminham conosco. Esse é o nosso papel.
não se sentir ameaçado diante de outras pessoas que chegam. Então não permite que ninguém se destaque. Todo mundo que está tendo um destaque, ele tenta abafar. É a pessoa que diz assim, ó, tá vendo lá? Olha a sujeira no olho dele, olha aquele cisquinho que está lá no olho dele. Ninguém enxergou isso, como que ninguém enxergou? E ele está se destacando tanto aqui na igreja, e ninguém enxergou isso. E a Bíblia diz que, ô hipócrita, você quer tirar o cisco que está no olho do teu irmão e não vê o poste, a árvore, a trave inteira, o muro inteiro que está nos teus olhos. A Bíblia chama isso de hipocrisia. Então, pessoas que ficam sempre obstinadas em seus desejos e paixões, não permite que outras pessoas se destaquem. Tenta sufocar as outras pessoas. Faraó queria sufocar o povo de Israel. Faraó não queria que o povo de Israel se destacasse, não queria que Moisés se levantasse como líder, não queria que o povo de Israel fosse liberto, queria continuar o quê? Oprimindo, não queria que ninguém se destacasse. Ele, a nação do Egito tinha que ser o destaque, tinha que ser todo mundo dar atenção para o Egito, e agora está todo mundo dando atenção para o povo de Israel, porque se levantou o braço de Deus, levantou o povo de Israel para libertar. Sétimo lugar, então, um coração rebelde. Em oitavo, um sintoma forte é a desobediência. Eu botei aqui, todos são fortes, mas a desobediência é um dos sintomas que a gente vê realmente de um coração endurecido. Eu, porém, farei o coração de Faraó resistir, endurecer, petrificar. E embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Êxodo 7, 3 e 4a. Olha só o que está dizendo. Um sintoma forte, então, é o que? A desobediência. Eu farei que ele vá resistir, embora eu multiplique meus sinais. Deus está dizendo que estava multiplicando os sinais e as maravilhas, e mesmo assim ele não ouviria. Um homem que não ouve ninguém, se recusa a obedecer a Deus, não aceita, como eu já falei de autoridade, ele não aceita autoridade. Não, ele se recusa a obedecer a Deus, ele se recusa a obedecer qualquer pessoa. É a pessoa que vive em rebelião, é a pessoa que vive em desobediência. Está vendo como esses sintomas de um coração endurecido, eles são muitas vezes reais na nossa vida? Então você precisa identificar. Faraó, ele tinha um coração desobediente, mesmo diante de tudo que estava acontecendo, das pragas que já tinham acontecido contra a nação dele, mesmo assim ele continuava endurecendo o seu coração, ele continuava resistindo, ele continuava o quê? A desobedecer, ele não queria obedecer, ele não queria liberar o povo. Ele foi até as últimas consequências e Deus falou, agora você vai até o final, Faraó. Só que o final, Faraó, vai te custar caro. O final vai custar a tua descendência. O final vai custar o teu primogênito. Deixa o meu primogênito ir, não fere o meu primogênito mais, Faraó. Deus está dizendo para Faraó, Israel é o meu primogênito. Se você não liberar o meu primogênito, eu vou ferir o teu primogênito. Mas esse homem desobediente, ele endurece o seu coração, e o texto diz que Deus resiste a ele e endurece o coração dele ainda mais, porque daí ele diz, eu não vou deixar esse povo ir. Deus fala, e você vai pagar caro, Faraó, pela tua desobediência. Eu quero te dizer uma coisa, pagamos caro muitas vezes pela nossa desobediência. Aquilo que Deus nos ordenou, aquilo que Deus nos ensinou, aquilo que Deus nos pediu para fazer, nós pagamos caro. Os nossos atos de desobediência não ficam baratos, eu quero que você entenda isso. Os teus atos, os meus atos de desobediência não ficam baratos, pelo contrário, são caríssimos muitas vezes. E muitas vezes nós não temos condição de pagar. Você acha que Faraó, que era um homem rico, ele daria depois, daqui a pouco, quando o povo vai sair do Egito, as mulheres do Egito dão ouro, dão prata, dão joias para as mulheres de Israel. Eles entregam tudo que tem, sabe por quê? Porque eles perderam o que tinha de mais precioso, eles perderam seus primogênitos, tanto dos animais quanto dos filhos. É isso que está acontecendo. Faraó era um homem rico, ele podia pagar por aquilo, mas ele tem que pagar com algo, que é um preço que ele não tem como pagar, ele perde o seu primogênito, ele perde a sua herança. Que você não precise perder a tua herança para obedecer a Deus, meu irmão. Pare de desobedecer a Deus, pare de se envolver em negócios que Deus diz que não é para você fazer, pare de se envolver com adultério, com quebra de aliança, com prostituição, com pornografia, pare de se envolver com drogas, com bebida, com alcoolismo, pare de se envolver com essas práticas de vícios, de jogatina, pare. Você está teimando, insistindo, tem um coração teimoso, e daqui a pouco vai vir uma fatura, e essa fatura às vezes você não vai conseguir pagar, porque não tem a ver com dinheiro, tem a ver com algo que às vezes é maior do que nós e nós não conseguimos pagar.
Faraó foi até o final e o final dele foi doloroso. Não satisfeito em perder o filho, daqui a pouco ele vai atrás da nação de Israel e ele se levanta com todo o seu exército. E ali é a última decisão de um coração endurecido que ele toma. E ali acaba a linhagem dele, acaba a vida dele, acaba a história dele, porque ele teve um coração endurecido. Em nono lugar, busca apenas alívio momentâneo. Um coração, um sintoma de um coração endurecido é alguém que vai buscar apenas alívio momentâneo. Ele não quer resolver o problema. Ele não quer realmente ter uma solução daquilo que ele está vivendo. Ele quer apenas um alívio para aquele momento de dor. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. Êxodo 8:15. O que está acontecendo? Quando ele falava, quando Moisés se apresentava diante de Faraó, nas pragas, seja da mosca, do granizo, e ele falava, Faraó dizia, tá bom, eu vou deixar vocês ir. Então peça para Deus cessar essa praga aí, Moisés. E Moisés então diz, olha, eu vou sair aqui do palácio, vou erguer as minhas mãos e vou orar e essa praga vai cessar. E Moisés fazia isso, e a praga cessava, e quando a praga cessava, que trazia o alívio imediato ali para aquele momento para Faraó, o que Faraó fazia? O seu coração era endurecido novamente, e ele dizia, não vou deixar o povo sair, vou continuar do mesmo jeito. Ele descumpre o que é a sua promessa. Um homem que descumpre a sua promessa, porque ele tinha acabado de prometer para Moisés que ia deixar o povo e adorar a Deus no deserto. E agora, depois que vem aquele alívio momentâneo, aquele alívio para aquele momento, ele vai lá e descumpre o que é a sua promessa. Ele é uma pessoa com remorso. Faraó, ele não se arrepende, apenas ele tem remorso no coração, ele tem momentos de remorso. Ah, isso que eu estou fazendo é errado. Eu tenho que parar de enganar minha esposa, o meu marido. Isso que eu estou fazendo é errado, mas é um momento de remorso, apenas não há arrependimento, porque no outro dia, daqui 2 horas, daqui 3 horas, você está fazendo tendo as mesmas atitudes novamente. Então isso mostra que você apenas teve um remorso no teu coração. Então é um coração que busca apenas um alívio imediato, um alívio momentâneo para aquela situação. E 10º lugar, 10º sintoma, não reconhece o agir de Deus. Um coração endurecido, ele não reconhece o agir de Deus. Os magos disseram a Faraó, isso é o dedo de Deus. Mas o coração do Faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito. Ele não ouve Moisés, ele não ouve Arão, ele não ouve os seus magos, ele não ouve os seus conselheiros, ele provavelmente não ouviu a sua esposa, ele não ouviu ninguém. Ele não queria escutar ninguém, porque ele não reconhece o quê? O agir de Deus. Os próprios magos estão dizendo, olha, Faraó, isso é o dedo de Deus, isso é o poder de Deus, isso é a manifestação da presença de Deus em favor do povo de Israel, Faraó. Mas ele não reconhece o agir de Deus, não tem discernimento espiritual. A pessoa que tem um coração endurecido, ela não consegue ter um discernimento espiritual do que está acontecendo. Ela não consegue fazer uma leitura espiritualmente falando do que está acontecendo, ela só consegue ter uma leitura quando muito natural, porque ela não consegue ter esse discernimento espiritual do que está acontecendo. É o Faraó, ele não conseguia ter um discernimento, ele não conseguia ver que aquilo era ação de Deus, era o poder de Deus se manifestando no povo dele e na nação dele. Ele não reconhece, não entende a manifestação do poder de Deus. As pessoas veem o milagre, as pessoas escutam o milagre, pessoas testemunham do milagre, e a outra pessoa que está ali, o cético, diz, eu não acredito, eu não consigo entender, isso foi um acaso, isso foi, sei lá, alguma outra coisa que aconteceu, mas não é milagre, isso não tem nada a ver com Deus, aliás, eu nem acredito em Deus. Não entende a manifestação do poder de Deus, porque não tem discernimento e não consegue entender. O Faraó não consegue ver que aquilo é ação de Deus. Olha, isso é o dedo de Deus, Faraó. Em favor dessa nação, deixa esse povo ir, Faraó. Não deixo e não deixo. É isso que está acontecendo. Quantas durezas de coração, eu te mostrei alguns sintomas aí de um coração endurecido. Mas agora eu quero te falar o que acontece quando Deus entra nessa história. Eu falei dos sintomas do coração de um faraó. Pode ser que alguns desses sintomas estejam no teu coração nessa noite, mas eu quero falar agora o Deus que escuta o grito de aflição do seu povo. Disse o Senhor, voltando para Êxodo 3, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão
Sofrendo. Aqui é o diálogo de Deus com Moisés lá da sarça ardente de novo. Por quê? Porque Deus viu a aflição do povo. De fato, tenho visto, Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo, a opressão que eles estão sofrendo. E eu o tenho escutado. O que Deus tem escutado? Eu tenho escutado o clamor do meu povo. Eu quero te dizer uma coisa, que Deus tem visto a tua aflição, Deus tem visto a tua opressão que você tem passado, Deus tem escutado o clamor que tem saído dos teus lábios, do fundo do teu coração, e Deus sabe o que está acontecendo. Eu sei que eles estão sofrendo, Deus sabe que você está sofrendo, Deus sabe que você está precisando do socorro dEle, Deus sabe que você está precisando da intervenção dEle, porque Ele vê, Ele ouve e Ele sabe, Ele não está indiferente ao que acontece comigo e com você. O que está acontecendo hoje, exatamente hoje na tua casa, Deus não está indiferente. Deus, então, Ele escuta o grito de aflição do povo. Agora a pergunta que eu te faço: Deus tem escutado o grito de aflição do teu povo? Deus tem escutado o grito de aflição da tua vida? Você tem gritado por socorro de Deus? Porque o povo de Israel gritou e Deus escutou. E é isso que ele conversa com Moisés. Ele diz: Moisés, eu escutei o grito de aflição do meu povo, Moisés, e eu resolvi descer para libertá-los, Moisés. E nada vai me impedir, nem Faraó, nem o Egito, nem você, nem teu irmão, nem ninguém, Moisés, vai me impedir, nenhum inimigo vai me impedir de libertar o meu povo. Porque eu estou ouvindo, eu estou vendo, estou escutando, estou sabendo da aflição deles. Continuando: por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Êxodo 3, 8 e 9. Deus liberta o povo do feitor, Cristo nos liberta do pecado, Deus liberta Israel do feitor, da opressão. O feitor ali era o Faraó, e Cristo nos liberta daquele feitor que estava sobre nós, que é o pecado. Você vai pensar, é o inimigo? Não, é o pecado mesmo. O pecado é o feitor que tenta nos dominar, o pecado é o feitor que tenta nos oprimir. O diabo só se aproveita disso para nos fazer viver uma vida de pecado, mas é o pecado que nós temos que lutar contra, o pecado realmente que está batendo a porta do nosso coração. Deus, Ele então liberta o povo do seu feitor, e Cristo nos liberta do feitor que nós temos, que é o pecado. Lutando contra o povo de Deus, olha o que Faraó vai fazer, olha a inconsequência, olha um homem sem entendimento espiritual, sem discernimento espiritual, um homem que não vive a fé em Deus, olha o que esse homem vai fazer. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o Faraó e seus conselheiros mudaram de ideia, olha só, e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos, perdemos a nossa mão de obra, perdemos os nossos escravos. O que foi que nós fizemos? Então o texto diz que eles mudaram de ideia, não só Faraó, agora não é só Faraó, mas os seus conselheiros também. O inimigo não quer desistir de escravizar o povo de Deus. É isso que ele quer fazer, é isso que o inimigo tenta fazer, é isso que Faraó tenta fazer. Ele vai preparar agora os seus cavalos de guerras, a sua infantaria, todo o seu exército, e ele vai, a sua carruagem, e ele vai sair ao encontro de Israel, ele vai atrás de Israel no deserto, e ali vai ser a ruína total dele, porque ele vai tentar lutar contra o povo de Deus. Todo mundo que se levanta para lutar contra o povo de Deus vai cair, eu quero te dizer isso. Pode ser a nação que for, pode ser a nação mais poderosa da terra, pode ser o maior rei, pode ser o homem mais rico, pode ser a nação mais rica e mais poderosa. Todo mundo que se levanta contra Deus cai. Mais cedo ou mais tarde cai, pode tentar oprimir. O que está acontecendo aqui? O Egito, então, o Faraó se levanta para lutar contra o povo de Deus, ele vai tombar. O inimigo não quer desistir, o diabo não desiste do povo de Deus, ele não desiste de você, não desiste de mim, ele quer nos escravizar no pecado. É isso que está acontecendo. Um homem que se levanta para lutar contra o povo de Deus, um exército, uma nação que se levanta para lutar contra o povo de Deus. Então agora ele deixa de lutar apenas contra o povo de Deus, porque quando ele luta contra o povo de Deus, ele está, na verdade, lutando contra o próprio Deus. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas. Lembra lá no outro texto, ele mudou de ideia. Agora, Deus endurece o coração do rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Olha só, os israelitas marchavam no deserto triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos
e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a sua infantaria saíram em perseguição aos israelitas. Êxodo 14. Persegue o povo de Deus, ele reúne então o que? Todo o seu exército e vai para onde? Ele vai perseguir quem? O povo de Deus. Então ele está lutando contra o povo de Deus e ele quer lutar contra o próprio Deus. E ele toma essa iniciativa, por quê? Porque ele achou, perdemos a nossa mão de obra. Ele muda a ideia dele, o coração dele muda com relação ao povo de Israel. O que foi que fizemos? E agora Deus endurece o coração dele, de tal forma que esse homem fica cego. Lembra que nós lemos? O Deus desse século cegou o entendimento, 2 Coríntios 4:4. Então esse homem fica cego, ele não ouve, ele não escuta, um coração endurecido não ouve, não escuta. Foi isso que nós falamos de sintomas de um coração endurecido. E esse homem sai agora com todo o seu exército, com toda a sua infantaria, com todo o seu peso do seu exército, com todos os seus cavaleiros e todos os seus carros de guerra, e vai perseguir agora o povo de Deus, e ele vai se levantar para lutar contra o povo de Deus, só que ele não sabe que ele não vai lutar contra o povo de Deus, que ele se levantou para lutar agora contra o próprio Deus, e é por isso que ele vai ser envergonhado, vai ser humilhado e vai ser derrotado, porque ele se levanta para lutar contra o próprio Deus. Deus que luta nossas batalhas. Olha o que acontece, quando o povo de Israel vê, lá de longe, aquele exército, aquelas carruagens chegando, a infantaria chegando, os cavalos de guerra de Faraó chegando. Olha só em Êxodo 14:14, que Moisés fala para o povo: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. O que ele está dizendo? O povo começou a ficar nervoso, começou a vir levantar aquela areia no deserto, eles começaram a observar: está vindo alguém atrás de nós, Moisés. E conforme vai chegando mais perto, eles vêm. E as carruagens do Egito, Moisés, está vindo o exército, está vindo a infantaria, está vindo os cavalos de guerra, Moisés. O que nós vamos fazer agora? E o Senhor fala com Moisés: o Senhor lutará por vocês. E Moisés chega e diz: o Senhor vai lutar essa batalha. Deus que luta as nossas batalhas. Tão somente acalme-se, tão somente fique calmo. Você que está em casa, que está desesperado, que parece que essa batalha nunca acaba, pastor, nunca acaba essa luta, essa dificuldade que eu estou enfrentando. Creia nesse versículo de Êxodo 14:14, grife ele na tua Bíblia: o Senhor lutará por você. Tão somente se acalme e veja as maravilhas de Deus, que Deus já estava fazendo no Egito, e agora Ele vai fazer essa grande maravilha, e esse é o último sinal que Deus vai fazer. Lembra quando o faraó disse para Moisés: nunca mais eu vou te ver, porque o dia que eu te ver você vai morrer. Agora essa palavra de maldição que ele tentou lançar contra Moisés, vem contra ele, e quem vai morrer é ele. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e todo o seu exército, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Êxodo 14:18, Deus está falando com Moisés, que Deus vai ser glorificado através da morte agora, da derrota de Faraó. Interessante que aqui Deus agora: eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios. Não é mais apenas o coração do rei. Deus endureceu o coração do rei se endureceu, mas nesse verso aqui do 18 de Êxodo 14, Deus endurece o coração também do exército de Faraó, dos egípcios, e ninguém mais, todo o coração do exército de Faraó estava obstinado agora, eles estavam endurecidos, e então é isso que vai acontecer: um coração obstinado, um coração endurecido, é um coração ferido, é um coração que vai ferir, é um coração que vai se machucar. E agora vai vir o grande finale, e do Deus que luta as nossas batalhas. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota de Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. O mesmo versículo. Deus tem o domínio sobre o inimigo, Ele é honrado e glorificado nas vitórias que recebemos das suas mãos. Eu quero que você entenda, as vitórias que nós temos, as vitórias que nós conquistamos, nós devemos honrar e glorificar o nome de Deus. É isso que Ele diz: e eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota de Faraó, eu vou ser glorificado, eu vou ser honrado. Você precisa honrar e glorificar a Deus, não nas derrotas das outras pessoas, mas nas vitórias que Deus te dá. Honre a Deus, glorifique a Deus, exalte o nome de Deus. É isso que você tem que fazer. Honre, glorifique o nome do Senhor nas vitórias que você está conquistando. E por fim, um coração transplantado, para nós terminarmos, porque nós agora somos vitoriosos. Olha o que Deus faz com aquele homem que tem um coração de pedra, um coração endurecido, o homem que se deixa ser moldado por Deus. Faraó não se permitiu, e o fim dele foi trágico. Darei a eles um coração não dividido.
Falei sobre isso quarta-feira passada. Darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 11:19. Deus realiza um transplante de coração no homem. Eu quero te dizer que nessa noite está aqui o médico dos médicos, está aí na tua casa o médico dos médicos, o Deus que realiza transplante. E Ele faz com anestesia para não te doer. E esse Deus quer arrancar esse coração de pedra que está dentro do teu coração. E Ele quer tirar esse coração de pedra, porque Ele quer colocar em você um coração de carne. Porque o coração de pedra é um coração endurecido. Porque o coração de pedra é um coração que não obedece. Mas Deus quer te dar um coração de carne, que não é um coração endurecido, que é um coração que está disposto a obedecer a Deus. É isso que Deus quer fazer nessa noite. Deus quer realizar um transplante de coração na tua vida. Coração transplantado. Darei a vocês um coração novo. Tirarei o coração de pedra e vou dar a vocês um coração de carne. Deus está arrancando o seu coração de pedra e está te dando um coração de carne nesse momento. Acredite nisso. Coloque a mão no teu coração. Você que ouviu essa palavra, você que nessa noite foi alcançado pelo poder de Deus, pela palavra de Deus que foi ministrada aqui nesse altar. Deus, Ele está mudando realmente o teu coração, restaurando o coração endurecido. Deus, Ele não quer que você continue com um coração petrificado, um coração de pedra, um coração endurecido, não. Deus, Ele deseja e quer te dar nessa noite um coração de carne. Grife esse texto de Ezequiel 36:26 e o outro que me escapou agora, Ezequiel 11:19. Grife na tua Bíblia, Deus está te dando um coração de carne nessa noite. Peça para Deus tirar todos aqueles sintomas de coração endurecido e te dar novamente um coração de carne, um coração disposto, um coração temente a Ele, um coração que queira servir a Ele, um coração que queira caminhar com Ele. Vamos orar juntos? Coloque a mão no teu coração aí. Hoje é bem propício colocar a mão no coração. Eu vou colocar a mão aqui no meu coração. Coloque a mão no teu coração e ore a Deus agora. Peça para Deus te dar um coração de carne, um coração apaixonado por Ele, um coração que ame a Jesus, um coração que ame a tua família, um coração de carne, um coração com compaixão, com graça. Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado, Deus, porque podemos entender nessa noite, Pai, sintomas que muitas vezes nós vivemos com um coração endurecido, um coração petrificado, um coração de carne. Um coração que muitas vezes não deseja te ouvir, Deus, pelo contrário, um coração que deseja andar pelos seus próprios desejos e paixões. Mas, Pai querido, nessa noite eu creio, Deus, que o Senhor está quebrando agora, o Senhor está retirando, como a Tua palavra diz, que o Senhor está retirando o coração de pedra, conforme Ezequiel 36, Pai, o Senhor está arrancando o coração de pedra da nossa vida, está nos dando um coração de carne. Na verdade, o Senhor está fazendo um transplante de coração nessa noite nas nossas vidas. Então faça mesmo, Deus, tira esse coração de pedra, esse coração insensível, esse coração orgulhoso, esse coração teimoso, esse coração que não ouve ninguém, que não escuta ninguém, um coração que não presta atenção nas advertências que o Senhor vai dando, um coração, ó Pai, que não se submete, um coração que não reconhece suas falhas, um coração que é duro, um coração que tem uma cerviz dura, um coração de pedra. Arranca realmente, Pai, e nos dá um coração de carne. Nos dá um coração de amor, nos dá um coração que ame pessoas, que caminhe com pessoas. Nos dá esse coração de carne, Pai, em nome de Jesus, para que possamos experimentar, Senhor, a cada dia, a Tua vontade, o Teu querer e o Teu agir na nossa vida, Pai. Queremos sim, Pai, ser tocados, Pai, e o Senhor toca em coração de carne, o Senhor não vai tocar num coração de pedra. Então, que o nosso coração seja um coração de carne, disposto a Te obedecer, disposto a cumprir o Teu princípio, estabelecido dentro da Tua palavra, a viver para glorificar e exaltar o Teu nome, para honrar o Teu nome. Nos dá esse coração de carne, me dá um coração de carne, Senhor. Um coração que ame mais a minha esposa, um coração que ame mais os meus filhos, um coração que ame mais o Senhor. Um coração que ame mais as ovelhas, um coração que ame mais a minha igreja, Senhor. Me dá esse coração de carne, Senhor. Em nome de Jesus, um coração que ame pessoas, Pai. Um coração que se dedique ao Senhor, dedique à oração, dedique à leitura da Tua palavra, mas que se dedique e se debruce realmente a amar o Senhor. Muito obrigado por essa noite. Fala que o Senhor falou conosco. Nós agora nos submetemos à Tua vontade, ao Teu agir. Que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre aqueles que nos assistem do outro lado da internet, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Deus te abençoe.